Vamos para anatomia? Rogério, anatomia da percepção. Galera, várias áreas têm relação com percepção, ok? Então, quando eu falo anatomia da percepção, a gente teria que entender, por exemplo, que essas áreas aqui em amarelo, que são as áreas somestésicas secundárias, também têm um papel na percepção, tá? Porém, quando a gente fala de área perceptual, o que tem que vir na cabeça de vocês? A área parietal posterior, tá? Em alguns lugares colocam como lóbulo parietal inferior, mas não tá certo. O certo é a área parietal posterior, que ela compreende, gente, ó, aqui nós temos o giro pós-central, não temos? Atrás dele nós temos o lóbulo parietal superior, embaixo nós temos o lóbulo parietal inferior. A área parietal posterior, ela pega todo o lóbulo inferior, toda essa partezinha de baixo, mais um pouquinho do lóbulo parietal superior. Ou seja, a área parietal posterior pega a parte de trás do lobo parietal. Deu para entender? É tipo isso, ok? Então fica aqui essa região acima do nosso sulco lateral, que compreende essa região azul. E, gente, percepção... Áreas perceptuais são áreas terciárias. São áreas, gente, que estão acima, tá? Lá na hierarquia do sistema nervoso, elas estão no topo da hierarquia. São áreas terciárias, que a gente chama de áreas supramodais. Por que supramodais, Rogério? Porque elas estão acima de todas as modalidades do sistema nervoso. E faz sentido, porque a área perceptual ela não junta toda essa informação para dar sentido. Então faz sentido ela estar no topo lá da nossa hierarquia. Legal, né? Vamos lá então, gente. Então a área parietal posterior é um centro, tá? É uma região, então são neurônios que integram as informações das áreas secundárias. Então, galera, olha só como que Deus faz tudo perfeito, né? A área parietal posterior, ela está num ponto estratégico. Aqui é a área somestésica secundária, aqui é a área visual secundária, a área auditiva secundária. Essas áreas mandam informações, ó, tudo para a área parietal posterior, ela fica no meio do caminho. Então fica fácil receber essas informações dessas outras áreas. Então o que ela faz? Ela reúne as informações que já foram processadas pelas áreas secundárias, ok? De diferentes modalidades sensoriais para formar uma imagem mental completa. Ou seja, dá sentido. Então, gente, é a área parietal posterior que dá sentido àquilo que eu estou vendo. Olha só que massa, né? Dar sentido. E lembra que o dar sentido depende de pessoa para pessoa. Uma pessoa anoréxica, por exemplo, ela às vezes se vê no corpo, ela pode estar magra, mas o sentido para ela é que ela está gorda, não é isso? A percepção dela está alterada. Então a gente começa a ver que por mais que ela esteja vendo um corpo magro na frente dela, ela sempre vai interpretar e dar um sentido de um corpo gordo. Olha só que coisa complexa, né? E, gente, tem mais uma informação. A área parietal posterior, essa área aqui relacionada com percepção, ela também é importante no planejamento. Rogério, por que você está falando isso? A gente vai ver daqui a pouquinho pacientes com problema perceptual. Às vezes você coloca um paciente perceptual para ele atravessar uma sala e você coloca um objeto no meio. Às vezes ele não consegue atravessar, às vezes ele vai ter dificuldade de atravessar esse obstáculo, em vez de só desviar. Às vezes ele vai tentar passar por cima do obstáculo, se for uma mesa, às vezes ele vai sentar na mesa, subir na mesa para ultrapassar em vez de desviar. Então a gente vê como que o sistema perceptual ele também é importante no planejamento. Por isso que os nossos pacientes com déficits perceptuais muitas vezes têm problema de planejamento. Você pede para ele sentar, ele está ali de lado, era só ele virar e sentar. Às vezes ele rodopia totalmente e senta. Às vezes ele usa estratégias que você fala, nossa, mas por que ele está fazendo isso? Déficit de percepção tem relação também com planejamento. Beleza? Ainda, gente, na definição de percepção, ela é dependente, mas é diferente de sensação. Então, gente, sensação, ó, eu sentir é uma coisa, tá? Ok, eu sei que está acontecendo alguma coisa ali no meu braço. Percepção é muito mais que isso, é eu entender que o meu amigo, minha amiga, minha mãe, meu tio está fazendo um carinho, demonstrando afeto. Vocês viram como que são coisas diferentes? Então, a percepção depende da informação sensorial, só que ela é muito mais que isso. Beleza? Sim ou não? E, gente, para dar um exemplo para vocês, ó, vocês estão vendo essa imagem aqui, ó? Esse aqui é como se a gente pegasse um vídeo
de um atleta, né, batendo ali na bolinha de tênis, acho que é saque o nome, né? Jesus. A gente está vendo um frame, né? Para o sistema visual, por exemplo, cada imagem dessa é uma imagem diferente, ou seja, são várias imagens. O sistema visual vê assim, como se fossem várias imagens que acontecem em sequência. E o sistema perceptual, ele vê como se fosse tudo a mesma coisa, tá? Então ele vê como se tudo aquilo fosse uma coisa só, fosse um movimento. Isso a gente chama até de constância perceptual, que o sistema perceptual, mais do que interpretar o que eu estou vendo, ele torna tudo aquilo como se fosse um objeto só, enquanto que o sistema visual ele faz como se fosse várias fotos reveladas. Sabe aqueles scrapbook que a gente fazia? Você faz vários desenhos e daí depois você vai passando as imagens assim? O sistema visual vê dessa forma, como se fosse várias imagens. O sistema perceptual é aquele que torna tudo isso um objeto só, tá? Uma única coisa e se torna, na verdade, né, e facilita dar sentido àquilo que eu estou vendo. Ainda falando de anatomia da percepção, gente, então quando a gente fala dessa área parietal posterior, ela tem duas grandes funções, além das que a gente conversou. Uma delas está relacionada com esquema corporal. Como assim, Rogério? Então, quando eu penso na percepção de mim mesmo, do meu corpo, tá? O sistema perceptual é importante. E a gente vai ver daqui a pouquinho que o paciente com problema perceptual tem problema de esquema corporal. Às vezes para ele o lado esquerdo dele não existe. Você fala para ele pegar uma mão, ele não sabe onde a mão dele está, não é? Esse é problema de esquema corporal. Então, gente, a área parietal posterior, ela forma essa imagem das partes, ou seja, dos componentes do próprio corpo e a sua relação no espaço. Então, por exemplo, gente, eu estou vendo a webcam aqui na minha frente, tá? Para eu tocar na webcam, eu preciso ter uma percepção do meu corpo, da posição da minha mão, por exemplo, tá? Eu tenho que ter uma noção da distância do meu dedo até a webcam, para que daí eu consiga, por exemplo, executar o ato de relar na webcam. Ou seja, eu preciso conhecer o meu corpo, a posição do meu corpo, eu preciso conhecer o objeto, no caso a webcam, aonde está esse objeto, a distância desse objeto. Então, essa questão tem relação com o sistema perceptual. Lembra que do meu sobrinho que eu mostrei a foto para vocês, que ele me desenhou com essa perna gigante? Porque para ele, eu era daquele jeito, então, pra você ter noção, né? Ele tinha uma percepção, porque ele era pequenininho, eu era grande, então o que ele via era longe. Então eu era como tipo aqueles desenhos de gigante para ele, né? Então é um esquema corporal. E além disso, a percepção do espaço. Então, gente, a área parietal posterior ela tem uma relação com o espaço, ok? Então a relação entre os objetos no espaço essa pessoal. Então, por exemplo, quando eu olho essa imagem, o meu quarto aqui, o meu estúdio, por exemplo, eu consigo ver que tem uma outra tela aqui, tem uma planta lá em cima. Ao lado tem um espelho, aqui tem uma cadeira, ali atrás tem a televisão, tem um monte de livro aqui, tem a ring light. Então o sistema perceptual ele olha tudo isso e ele entende a relação, aonde cada objeto está, aonde ele está posicionado, e aí eu consigo ter uma imagem ampla do ambiente no qual eu estou. Isso é percepção. E aí, repito, é por isso que paciente com problema perceptual às vezes tem negligência. Às vezes ele nem consegue entender aquele lado do corpo, toda aquela informação do ambiente daquele lado, porque tem relação com percepção espacial também. Essa imagem é de um artigo que eu vou deixar para vocês, que eu acho que ela simplifica uma coisa que eu quis falar para vocês. Ó, essa imagem ela é ruim de anatomia, tá? A anatomia tá errada no ponto de vista aqui. Mas ignora esse ponto, tá? Que o córtex parietal posterior ele não é aqui, ele é mais embaixo, tá? Mas ignora esse pontinho anatômico e vamos entender o que ele quer dizer. Olha só que interessante, aqui nós temos as informações de áreas sensoriais, ó, por exemplo, área visual, área somestésica, por exemplo, enviando o quê? Informações, convergências. Então, as informações que eu recebo lá do meu corpo, tá? As informações sensoriais, elas chegam nas suas respectivas áreas primárias e essas áreas primárias enviam informações lá para o córtex parietal posterior. E, gente, é muito legal a gente entender isso. Então, basicamente, a informação sensorial, ela chega nas áreas primárias, vão para as áreas secundárias e depois elas vão para a área parietal posterior. Para quê? Para que a percepção, para que eu tenha o quê? Para que eu dê sentido àquela informação que eu estou recebendo.
Olha só que legal, é uma informação muito importante essa. E uma outra que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá vendo que tem uma relação da área parietal posterior com a área motora secundária? E aí eu reforço aquilo que eu já falei para vocês. A área parietal posterior tem relação com planejamento também. Tudo bem? Então, só para a gente deixar isso aqui um pouco mais didático para vocês.